Tem muito homem que ainda não acordou para a realidade do que está acontecendo, e aí a gente vê a necessidade do nosso trabalho e da nossa força. Muitos homens já acordaram, mas é uma pequena parte. Os homens são muito isolados uns dos outros e muitos, uma grande maioria dos homens está completamente alienado da realidade de tudo que tem acontecido socialmente. Eu quero mostrar aqui, conversar com vocês sobre um vídeo que me marcaram nesse vídeo, que uma mulher, disseram que era por ciúmes, tinha colocado fogo na oficina do marido, na casa. Depois eu fui ver o que era e não era bem essa a verdade. Então já curte agora esse vídeo, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar. A gente precisa, é importante essa sua ação para nossa mensagem chegar ainda mais longe e a gente despertar e acordar muitos homens que estão em estado profundo de completa alienação de tudo que tem acontecido no mundo. Assiste esse vídeo aqui, porque aí conforme a gente vai assistindo, a gente vai conversando sobre esse distanciamento de muitos homens da realidade. Mọi người ơi, mình thất bại rồi. Agora ele vai contar por que a mulher fez o que fez. Sexta-feira, na quinta-feira, eu viajei aqui para São Luís para passar a Semana Santa com minha família, né? Então, na sexta-feira, a gente tava lá almoçando na casa de uma sobrinha minha, né? A família lá reunida. E aí a gente foi para um quarto deitar um pouco, né? Assim, por volta de umas 4 horas da tarde, ela foi me mostrar uma coisa no celular, justamente quando um cara, coroa barbudo, mandou uma mensagem para ela meio esquisita. Eu questionei, ela quis tomar o celular, falou, deixa eu ver isso aqui, eu preciso ver isso aqui. Tu não tem nada a ver, tu não tem por que temer. E quando eu olhei, eu fiquei horrorizado com o que eu vi. O cara falando sobre nudes, que ela tinha mandado para ele mandar outro que não tinha ficado muito bom. Inclusive que ia mandar um para ela, um vídeo que eu não prefiro nem falar do que ele disse que ia fazer no vídeo, né? Então eu vendo aquilo, eu só entreguei o celular dela e disse, olha, tu vai voltar para Santa Inês agora, eu não vou fazer... Olha só, quando me mandaram a mensagem, mandaram falando assim, olha só, o homem estava com 3 mulheres numa lancha, aí a mulher ficou com ciúmes e olha só, surtou com raiva porque era a esposa dele e tal. Fui pesquisar, primeiro que o vídeo dele com umas mulheres num barquinho, não é lancha, era um vídeo antigo de mais de 3 anos atrás. Depois eu descobri que essa daí não tem nada a ver de esposa, porque a esposa é uma mulher que está casada com aquele homem, que está construindo, que ajudou ele a construir tudo que tinha. Não, parece que ela tinha 1 ano, 8 meses que eles dois estavam vivendo juntos. Não tinha nada a ver de tempo, então não tinha nem muito tempo que os dois estavam juntos. Vou fazer aqui confusão nenhuma, tu só voltar pra Santa Inês, chegar lá, tu desocupa minha casa, porque eu não quero... Porra, cara, pelo amor de Deus, cara, tu não respeita nem uma sexta-feira santa, e tu faz uma coisa desse tipo aqui, tu faz isso aqui, eu tô do teu lado, imagine quando tu tá sozinha lá no meu quarto enquanto eu tô trabalhando. Então, olha só, eles foram para casa de uns parentes dele, e lá ela foi mostrar uma coisa para ele no celular, de repente chega uma mensagem, e aí ele descobre que ela mandava fotos vulgares, promíscuas, e enfim, que ela gravava isso. Então, olha a condição do tipo de mulheres que os homens estão levando para dentro das casas deles, trazendo para a vida deles. Eles nem sabem o tipo de atitude da mulher, mas por tudo que a gente tem visto hoje no mundo e que cada vez mais, não é, a gente vai ficando mais dessensibilizado, porque a gente nem se surpreende das mulheres serem tão degradadas, tão promíscuas, tão vulgares, estarem assim numa condição de perversão sexual terrível. Essa mulher estava com ele dentro da casa dele, ou ela estava vendendo esse material, ou ela já estava, não é, pensando em ficar com outro melhor do que ele. E tem uma coisa, esse cara, ele tinha uma pequena metalúrgica.
Eu vou falar sobre isso depois. As putarias que tu deve fazer, tá entendendo? Então eu pedi que ela saísse, ela passou um final de semana todinho, ela veio no sábado embora, né, pra cá pra Santo Inês, e ficou dizendo que não ia sair, que eu era o marido dela, que não ia sair, né? E ela, no dia do acontecido aqui, que foi terça-feira, ela me mandou um vídeo, eu estava na Ferro, nós comprando Ferro, mandou um vídeo chorando e me dizendo me perdoar a loucura. Tá tudo aqui no meu celular, tudo que eu falo tá aqui, eu fiz print. Para que ela, que eu pedi que ela mantesse a calma, né, ela no vídeo chorando, pedindo para me voltar e tal. Então, diante de mais um não, ela premeditou, ela veio aqui no meu galpão. Quando eu entrei, a porta estava aberta. Quando eu entrei ali para o segundo galpão para fazer o serviço, quando eu voltei para cá, eu senti um cheiro muito forte de álcool. Mas eu também não imaginei, né? Então eu desci, saí, atravessei o portão e fui falar com o cliente, que estava me esperando para me passar um dinheiro lá no negócio ali. Quando eu voltei para o galpão, eu já me deparei com fogo queimando esse carrinho amarelo bem aqui. Eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O fogo já alto. Aí quando eu me virei, o fogo dentro da minha caminhonete. Aí foi que eu fui ver ela que já vinha com a faca e tacou aqui em mim, aqui, ó, pegou no meu dedo aqui e aqui. Eu tive sorte porque essa faca estava com um defeito no cabo e o cabo quebrou, né? Mostra o local da faca? Aqui, ó. Aqui, ó. Faca. Pegou, tive sorte, pegou em cima desse osso aqui da frente. Se pega mais aqui, eu não estaria aqui contando a história, porque o objetivo dela era destruir. E não Mostrou tem o dedo negócio de também? dizer, Cortou o dedo? Cortou o dedo aqui também, ó. Não adianta dizer, não, ela surtou, não foi nada disso. Ela premeditou tudo, ela comprou álcool, eu vi o carote ali, ela comprou álcool, ela jogou em todos os carros e nas motos, que ela sabia que eram coisas que eu gostava. Então Ela destruiu tudo. É isso daí. Eles cortam o vídeo nesse pedaço, não fui eu que cortei. Enfim, o docinho que ele colocou dentro de casa, colocou fogo na casa dele, que estava no primeiro andar, e colocou fogo na metalúrgica, na oficina dele. Ali do lado tem outra porta, tem mais, vira a quadra, é uma esquina, então vira a esquina e tem tem várias coisas. E ele tinha essa pequena metalúrgica que tinha motos e carros de várias pessoas lá, porque eram objetos de colecionador, e ele ajudava a restaurar, a refazer, a cuidar desses carros e motos de colecionadores. E não era um homem tão sem recursos, numa situação tão difícil, e ela estava numa condição boa, vivendo com esse homem, e aí o que ela faz? Qual é a atitude que ela tem? Mas por que as mulheres estão indo para a direção de, além de entrarem na vulgaridade, na promiscuidade, estarem se degradando, se destruindo completamente, ainda tomarem esse tipo de atitude? Só nos últimos dias que eu sei, a gente teve várias PLs que estão sendo tramitadas, né, e está em pauta, falando muito delas agora, que é a do porte de armas para mulher. Toda mulher que tem uma medida protetiva de urgência, que supostamente está em risco, tem direito de portar arma. Agora você imagina essa mulher com uma arma na mão. Outra coisa que está muito sendo falada agora é a questão do fim da lei de alienação parental e a promulgação da lei da violência vicária, quer dizer, o homem prejudicando a mulher, usando os filhos para prejudicar a mulher. Isso vai valer, vai ser anexado à lei Maria da Penha, vai estar junto com a lei Maria da Penha, mas a lei de alienação parental vai ser extinta. Então, olha bem a condição do que se está fazendo, fora a questão da mudança no Código Civil, que muda a consciência de dependentes e inclui o irmão da mulher, inclui a sogra. Então, imagina, só nesses últimos dias, isso daí, ó, porte de armas para mulher, fim da lei de alienação parental, pensão para a sogra e a lei de violência vicária, que é usar os filhos, né? O homem, segundo eles, o homem usando os filhos para ir contra a mulher, mas não existe alienação parental, a mulher usando os filhos contra o homem, isso eles querem extinguir. Então, só nesses últimos dias, tudo isso,
Eles querem extinguir qualquer tipo de aproximação do homem para a mulher, estão levando para uma distorção da ordem de Deus. E quem está junto nisso daí? Magno Malta e Damares. Essas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, querendo inverter a ordem de Deus. Isso vem de Deus? Nunca veio de Deus. A gente sabe que em 1848, quando houve a primeira reunião feminista, que aconteceu dentro de uma igreja wesleyana, foi em Nova York, nos Estados Unidos, 1848. Aconteceu dentro de uma igreja evangélica. Você acha que o diabo pode trabalhar dentro de uma igreja se ela fosse uma igreja de Deus, uma igreja de Cristo? Essas pessoas que se intitulam cristãos, junto com o PT, junto com o PSOL, defendendo essas pautas nefastas que são contra completamente a Bíblia. Você acredita que essas pessoas são cristãos? Ou eles estão dentro da igreja de Cristo para perverter a palavra de Deus, destruir a ordem, demonizar a figura masculina e fortalecer o mal, a acabar com uma instituição que foi criada por Deus, que é a família. O objetivo é um só, e pelos frutos você vai conhecer quem são essas pessoas. Essas pessoas não são cristãos. Hoje, mais do que nunca, o nosso trabalho aqui é muito importante. Olha, todos os que estão junto com a gente precisam entender o quanto é importante o que nós estamos fazendo aqui. Que nós possamos unir a nossa força e acordar muitos mais homens, para que os homens se despertem e não entrem nessa questão desse pula-pula, desse roda-roda, fica com uma mulher, larga uma mulher aqui, já pega outra mulher ali. Para que um homem que produz tanto precisa trazer para a vida dele uma pessoa que não produz, que vai sugar a força do trabalho dele? Ele ainda corre risco jurídico, risco legal, vai ser um perigo. Viu ali o cara falando que ela pegou uma faca também para ele, quer dizer, corre risco de ir para a cadeia, corre o risco de ser penalizado legalmente. Para que o homem hoje, nesse relacionamento, nessa união distorcida, precisa de levar uma mulher para dentro da casa dele? Não, sabe, a gente precisa acordar, a gente precisa chacoalhar muitos mais homens, porque o tanto de homem desapercebido nesse tempo é uma coisa surpreendente. Olha, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários e não saia daqui sem conhecer os meus livros. Se você conhecer os meus livros, você não vai mais entrar nessa condição de ser levado, ser tragado pelas mentiras e narrativas do inimigo. Também faz parte com a gente do Seja Membro. Lá a gente tem um material forte, poderoso, que vai ainda mais fortalecer e te firmar para que você saiba a direção certa a seguir, o caminho certo a seguir. Estou há mais de 24 anos nessa jornada, querendo trazer o resgate da autoridade masculina. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.